Meus amigos, nesta edição, o Estúdio MPSP tem a satisfação de receber a visita do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Jean Paulo Ismânio. Doutor, muito honrado com a sua presença aqui conosco mais uma vez. Neste mês de fevereiro, exatamente no dia 13, é comemorado no Estado o Dia do Ministério Público de São Paulo. E isso com previsão legal. Isso denota, de certa forma, o prestígio da instituição. Eu gostaria que o senhor comentasse isso, doutor. Primeiro, um prazer de novo estar aqui para poder prestar esclarecimentos para a população, né? O Ministério Público nos traz sempre essa ideia, né, que é uma ideia republicana. O Ministério Público é uma instituição que nasceu com a República Brasileira, né? Em 1891, né, foi o primeiro decreto, né, que traz a criação da instituição Ministério Público. Evidente que foram muitas mudanças históricas, mas esse DNA é um DNA do Ministério Público. É uma instituição voltada à defesa da coisa pública, é uma instituição da República. E isso até hoje, né, faz parte da nossa atuação. Em todos os momentos da história republicana do Brasil, o Ministério Público se fez presente, né, investigando e processando criminosos, corruptos, pessoas que não podem e não devem, né, receber da sociedade outro tratamento senão a necessária aplicação da lei. Perfeito, perfeito. Então, a lei é o principal instrumento da República, porque é a vontade popular, é a vontade das pessoas. E a lei tem que ser respeitada. E a instituição do Ministério Público, desde o seu nascimento, é a instituição que tem por função resguardar a lei, resguardar a ordem jurídica. Isso para nós é, como disse, nosso fundamento, nosso DNA. E isso até hoje, né, com 128 anos... Permanece assim. Permanece dessa maneira. Perfeito. Doutor, no ano passado o senhor deu uma declaração que me chamou muito a atenção sobre o que é ser o promotor de justiça, né? Eu gostaria até de repeti-la aqui para o conhecimento do nosso público e gostaria que o senhor comentasse também. O senhor disse o seguinte: para mim, no plano pessoal, significa a realização de um sonho. Sou filho de promotor e convivo com a nossa instituição desde a minha infância, quando via meu pai cercado por uma pilha de processos e trabalhando na sua máquina de escrever. No plano institucional, ser promotor representa buscar que a lei e a justiça prevaleçam. O que é ser promotor de justiça, doutor Ismânio? Olha, sobretudo uma vocação, né? E é essa vocação de atuar no mundo do direito, né, no mundo jurídico, no mundo da justiça, fazendo a promoção dessa justiça, que é o valor maior que nós todos temos e defendemos. Então, a etimologia da palavra vocação é voz interior. Perfeito. Né? Então, essa voz interior que está dentro de cada promotor, de cada promotora de justiça, é essa voz da justiça, né, da busca pela justiça. Né? Então, o que todos nós do Ministério Público temos em comum é essa vontade de fazer com que a lei prevaleça, a justiça prevaleça, que são os valores, né, que todos nós defendemos dentro de um Estado democrático de direito, dentro de uma nação. E outra ideia que o senhor defende recorrentemente é aquela ideia de que a instituição foi construída por gerações, né? Várias personalidades aí deram a sua contribuição para que o Ministério Público alcançasse o prestígio que tem hoje, né? Nem sempre foi assim, como o senhor disse, o Ministério Público passou por diversas fases. Mas por que o senhor sempre faz questão de ressaltar? Nossa instituição foi construída por gerações. Primeiro, porque não tem nada mais importante do que você reconhecer que faz parte de uma tradição. Por quê? Porque tudo o que se conquista é com base em trabalho, é com base nos ideais das pessoas, do esforço de cada um que esteve no Ministério Público. Então, primeiro significa valorizar todos aqueles que estão hoje e que estiveram no Ministério Público. Porque o dia a dia das promotorias é o dia a dia da execução da justiça,
né, do cumprimento da lei, da manutenção da segurança, da garantia dos direitos dos cidadãos. Sem dúvida. Esse é o dia a dia. E isso foi construído ao longo do tempo. E foi construído ao lado da sociedade. O Ministério Público sempre foi e é o defensor da sociedade. Então, essa ligação entre o Ministério Público e a sociedade, ela é fundamental para o nosso trabalho. Perfeito. Atualmente, doutor, a partir do advento da Constituição de 1988, o Ministério Público ele atua em diversas áreas, né? Mas, historicamente, ele surgiu muito voltado para a questão criminal. E parece que o país hoje se debruça sobre essa área, né? Acabamos de ter conhecimento sobre um conjunto de propostas, né, formuladas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e eu gostaria de comentar alguns pontos dessa proposta para saber como o chefe do Ministério Público de São Paulo se posiciona. Por exemplo, prisão após condenação em segunda instância. O senhor defende essa ideia? Olha, primeiro a gente precisa dizer que o Ministério Público tem como principal função a sua atuação criminal. Sem dúvida. Todas as funções do Ministério Público são muito relevantes, né? E toda a defesa de interesse social, né, faz parte da atuação do Ministério Público, mas a segurança pública faz parte desses direitos sociais e é função que desde o início da nossa instituição nós realizamos. E hoje realizamos de maneira muito relevante para a sociedade, porque atuamos em todas as causas criminais, né, em todos os dias, e garantimos com isso a segurança pública. Todos nós do Ministério Público apoiamos as medidas que são hoje trazidas, né, pelo ministro Moro, porque são medidas que são voltadas ao aperfeiçoamento do combate à criminalidade. Certo. O Ministério Público já tem contribuído, né, com o Legislativo, encaminhando propostas. Mais uma vez, vamos encaminhar nossas propostas para contribuir com esse debate. Certo. Mas são medidas importantes porque, de fato, nós precisamos cuidar da segurança pública. Essa se não for a principal, é uma das principais questões que estão incomodando a população. Então, o Ministério Público tem que dar essa resposta. E dentro disso, fundamental a possibilidade de prisão após a decisão de segunda instância. Perfeito. E nós entendemos que a Constituição admite né, esta prisão, já tivemos oportunidade de defender, entendemos que deva estar previsto expressamente na lei, porque depois da segunda instância, os fatos já estão julgados. Quando sai da segunda instância e vai para os tribunais superiores, o que se discute são outras coisas. Se não a questão factual. A constitucionalidade, se discutem outras posições jurisprudenciais jurídicas. A decisão sobre o fato se estabelece na segunda instância e transita em julgado. Perfeito. Então, há trânsito em julgado da questão de fato, por isso há permissão para que exista a execução provisória, porque ainda faltam outras decisões, mas a execução da sentença condenatória. Então, nós sempre defendemos essa possibilidade. Outra sugestão do ministro é que o condenado no tribunal do júri mantém o seu direito de recorrer, mas cumpre a pena imediatamente. Suponho que o senhor e a maioria do Ministério Público também defendam essa posição. Também. O tribunal do júri tem, por determinação constitucional, soberania dos seus julgados. Então, no momento em que a decisão do tribunal do júri é proferida pelo juiz, ele passa a ser uma decisão soberana. Então, por determinação constitucional, ela deve ser cumprida. Então, de fato, não há também revisão do fato na decisão do júri. Podem haver revisões processuais de outras questões, mas sobre o fato só o júri pode decidir. Perfeito. Então, por isso, se justifica o cumprimento da pena. Perfeito. Doutor, um outro ponto desse pacote do Ministério da Justiça é a questão do acordo de não persecução penal, que na verdade já está regulamentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas o ministro Moro sugere que isso seja mais consolidado em lei, vamos dizer assim. Qual que é o posicionamento do senhor acerca desse instrumento? Mais uma vez, somos amplamente favoráveis. Tenho ido até a classe, tenho debatido com todos,
para que a gente possa realizar já com as determinações do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, sem nenhuma dúvida, é muito melhor que seja estabelecido por lei. Isso todos estamos de acordo, né? Mas entendemos que o acordo de não persecução penal fortalece o Ministério Público, porque permite ao promotor ter contato direto com o fato, com o autor do fato, discutir com ele, com seu advogado, quais são as alternativas. E isso aproxima a instituição da sociedade, da justiça, porque o que todos desejamos é que a justiça criminal seja aplicada com rapidez, com eficiência, e dentro dos parâmetros legais e constitucionais, o acordo permite que essa rapidez possa ser alcançada. Perfeito. Doutor, nós agradecemos muito a sua visita aqui, mais uma vez ao Estúdio MPSP. Seus esclarecimentos foram fundamentais. Parabéns ao senhor pelo Dia do Ministério Público do Estado de São Paulo e suponho que o senhor queira também parabenizar todos os seus colegas. Queria mesmo parabenizar todos os membros do Ministério Público, as promotoras, os promotores, as procuradoras e os procuradores de justiça, da ativa, aposentados e todos aqueles que fazem parte do Ministério Público, nossos funcionários que no dia a dia fazem com que toda a instituição funcione. Então, todos nós que somos Ministério Público temos que comemorar essa data, porque é uma data de comemoração da cidadania, é uma data de comemoração da República, é uma data de comemoração dos nossos mais altos valores da nação e do país. Muito obrigado, doutor. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.